Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 29. Tibério Graco, herói da plebe rude e começo do fim da República Romana. No episódio passado, vimos como Roma, depois de dominar o leste, ali na Grécia, dominar o sul, ali em Cartago, em 146, havia de maneira traiçoeira encerrado a Guerra Lusitana, no seu oeste, ali na Península Ibérica, com o assassinato de Viriato em 139 a.C. Então, com o Mediterrâneo dominado, seria esse momento dos romanos organizarem a sua civilização e partirem para aproveitar suas conquistas e seus domínios na paz? Não. O que seria o próximo século seria um século de guerra civil, conflitos internos e de muita violência, que culminaria com o fim da República e o começo do Império. Assim, hoje saímos da Península Ibérica, voltamos para Roma, onde vamos entender o que desencadeou esse processo e conhecer duas figuras importantes na história. Os antigos diziam que o pontapé inicial do fim da República foi dado por um par de irmãos, que serviriam de inspiração para gerações de revolucionários. Há inclusive um líder da Revolução Francesa, mais de 2000 anos depois, que mudou seu nome para Graco, em referência a esses irmãos. Mas como ele não era nem da família nem romano, vamos voltar aos anos do apogeu da República. 3 fatores contribuíram para a crise da República Romana. Primeiro, foi o fluxo de alimentos que vinham das novas terras conquistadas, que levou à diminuição do preço dos alimentos produzidos nas fazendas na Itália, levando à pobreza dos agricultores romanos e latinos. Segundo, houve uma entrada de milhares de escravizados, que iria concorrer com os pequenos produtores italianos. E terceiro, a distribuição de terras foi se concentrando na mão de senadores e patrícios, que iam adquirindo as terras desses pequenos proprietários e de soldados que tinham que ir à guerra e não tinham como tomar de conta das suas fazendas. Tudo isso foi levando à criação de propriedades cujo nome até hoje usamos em português: latifúndia. E até hoje a gente sabe que a combinação de latifúndio com pessoas sem terra leva à movimentação por reforma agrária. A nossa história começa com um par de irmãos, cujas vidas são contadas por Plutarco, numa das suas vidas paralelas. São os irmãos Tibério e Caio Graco. Esses irmãos vinham de uma família muito ilustre, muito importante. Eles eram netos do Cipião africano, que a gente conheceu lá no fim da Segunda Guerra Púnica, cuja filha, Cornélia, havia se casado com um plebeu bem mais velho do que ela, chamado Tibério Simprônio Graco. Dessa união nasceram 12 filhos, mas apenas 3 chegaram à idade adulta: os irmãos Tibério e Caio, e uma filha, Semprônia. Esta, Semprônia, se casou com Cipião Emiliano, que era um filho adotado do Cipião africano e era então tio dela, né? Então, é difícil imaginar uma família mais influente e mais importante naquele momento ali em Roma. Se você pegar só a Cornélia, a gente vai ver que ela foi filha do Cipião africano, que foi o líder da Segunda Guerra Púnica. Ela foi sogra do Cipião Emiliano, que era o líder da Terceira Guerra Púnica. Era esposa do Tibério Simprônio Graco, pai, né, o pai do Tibério, que foi cônsul 2 vezes, e era mãe do Tibério e do Caio, que vamos conhecer hoje o Tibério e no próximo episódio conheceremos o Caio. Não é à toa que essa Cornélia aí seria tomada como exemplo de matrona romana por gerações de romanos, sendo ela a primeira mulher romana a ter uma estátua erigida em homenagem a ela quando ela ainda estava viva. O mais velho dos filhos da Cornélia se chamava Tibério, e ele aparece no registro histórico primeiro como o primeiro soldado que subiu no muro de Cartago quando da destruição de Cartago em 146 a.C., tá certo? Ele vai aparecer de novo numa guerra ali no centro da Espanha, logo depois da Guerra Lusitana, onde ele negociou uma rendição que, apesar de salvar a vida de milhares de soldados, irritou profundamente o Senado. Donde as relações entre o Tibério e os senadores, que eram ricos, começou a se azedar. De volta a Roma, o Tibério começa então uma carreira política, porque ele era dessa família super importante. Dizem até que a Cornélia teria dito aos filhos: olhe, eu sou conhecida hoje como a filha do Cipião africano.
e como esposa do Tibério, pai, né? Mas eu espero que um dia eu seja conhecida como a mãe de vocês. A outra história que se conta muito da Cornélia é que um dia as mulheres ricas de Roma estavam na casa dela lá conversando e mostrando as joias que elas tinham. E a Cornélia olhou e apontou para os filhos dela, o Caio e o Tibério, e disse assim: aqueles ali são as minhas joias. Mas enfim, o Tibério volta para Roma, né? E ele era um grande orador, tá certo? O Plutarco, inclusive, ele faz uma comparação muito grande entre o Caio e o Tibério, e mostrando que o Tibério, que era o irmão mais velho, ele era muito ponderado, era muito moderado também, enquanto que o Caio, a gente vai ver que ele era muito mais radical e muito mais estridente e emocional. De volta a Roma, o Tibério continua a sua carreira política, né? Ele ganhou fez parte da destruição de Cartago, fez parte da rendição lá na Espanha. Então ele volta e diz o Plutarco que ele ficou muito impressionado que quando ele andava pela Itália, ele só via escravizado, ele não via mais homens livres, né? Então um dos discursos deles que chega até nós é um discurso muito forte, onde ele diz o seguinte: os animais selvagens da Itália, todos eles têm suas tocas, têm os seus lugares onde eles possam descansar e ter refúgio. Mas os homens que carregam armas e expõem suas vidas para a segurança do seu país, nada mais nele tem além do ar e da luz. Não tendo casas, não tendo assentamentos próprios, não resta a eles senão vagar de um lugar para o outro com suas esposas e seus filhos. Com toda essa retórica, você imagina que o Tibério começou a fazer parte de um grupo político que estava começando a se organizar em Roma, os chamados Populari, que eram os que apoiavam medidas que favoreciam os mais pobres, em oposição ao outro grupo que se chamava os Optimares, que eram os que defendiam os melhores ou os mais ricos, né? Com toda essa retórica também, o Tibério foi eleito tribuno da plebe. E como tribuno da plebe, a primeira iniciativa dele foi tentar corrigir o problema da distribuição de terras e da falta de oportunidades para os italianos e para os romanos em particular. Então ele propôs uma lei, que seria a lei conhecida como a Lei Seprônia, que é o nome deles, Tibério Seprônio Graco, agrária, né? Então era a lei que seria a lei mais perto do nosso termo português hoje, seria a lei da reforma agrária. O Tibério propôs limites para o tamanho dos latifúndios e propôs que o Estado comprasse todas as terras que tivessem em excesso de 150 hectares. Ou seja, ele estava propondo que o Estado compensasse aos senadores que tivessem as terras acima do limite, né? Mas isso não foi suficiente para que o Senado aceitasse essas mudanças e os senadores enfurecidos elegeram outro tribuno da plebe para ficar vetando todas as iniciativas do Tibério. Essa situação criou muita confusão, porque o Tibério propunha uma coisa, o tribuno vetava. O Tibério propunha, o tribuno vetava. Para complicar a situação, lá no leste ali do Mediterrâneo, no reino de Pérgamo, o rei do Pérgamo, Átilo III, morreu. Morreu e ficou com muito medo de haver uma briga entre os herdeiros dele pelo trono. E aí o que ele fez? Ele morreu e deixou o reino de Pérgamo como herança para o povo de Roma. O povo de Roma achou que seria a solução para o problema que o Tibério tinha identificado. Ou seja, tinha muita gente sem terra, eles tinham acabado de receber as terras lá de Pérgamo. Então eles iriam mandar os soldados para ocupar, né, fazer colônias de agrícolas em Pérgamo, a terra que eles acabaram de receber. Os senadores acharam que aquilo era um absurdo e que o rei de Pérgamo tinha deixado o reino não para o povo, mas para o Senado, que era quem organizava a organização do governo romano. Com toda essa confusão, o ano do tribunato do Tibério começou a terminar e os senadores lá esperando para que ele deixasse de ser tribuno, porque o tribuno tinha imunidade, hoje que a gente chama imunidade parlamentar. Então eles disseram, vamos deixar ele sair do tribunato e a gente vai e faz um bocado de processo de lei contra ele. Aí o Tibério, sabendo disso, diz o seguinte, eu vou concorrer à reeleição, que era uma coisa inusitada. Não era contra a lei, mas era uma coisa que nunca tinha sido feita. Os senados ficaram irritadíssimos e começaram a planejar uma maneira de
evitar que o Tibério fosse eleito para um segundo mandato. Eles mandaram, no dia da eleição, um grupo de senadores armados, né, senadores e seus apoiadores, armados de pedaços de pau, porque é importante eles não usarem espada. Isso aí foi uma coisa que foi importante. Eles vão armados com esses bastões, né, e esses tacos, e eles atacam a eleição, no dia da eleição. Atacam quando o Tibério está para ser eleito pelo segundo mandato dele. O Plutarco conta uma série de sinais, né? Como os romanos, a gente sabe que os romanos são supersticiosos, vários sinais que o Tibério ia ser morto, mas ele não se esconde, ele vai para a eleição, sabendo dos perigos. Há essa confusão, essas pessoas são atacadas e o Tibério é assassinado nessa confusão. Não só ele, mas 300 dos seus apoiadores são assassinados. Os corpos deles são jogados no rio Tibre, né, que era uma coisa que era uma das punições para criminosos comuns, tá certo? E o Senado achou que, pronto, resolvemos a situação, né? Tibério se foi, agora vamos acabar com essas medidas, esquecer essas medidas populares, vamos continuar seguindo a vida, porque hoje nós somos o império mais poderoso do Mediterrâneo. Mal sabiam eles que o irmão mais novo do Tibério, o Caio, estava ali à espera de cumprir também o seu destino e tentar terminar o processo iniciado pelo irmão. No próximo episódio, veremos como a carreira do Caio conseguiu ser mais curta, mais sangrenta e como foi apenas o segundo passo no caminho violento para o fim da República Romana. A gente se encontra no próximo episódio.